casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade e à carência do meu coração. Queridos, existem situações que só Deus para dar jeito. Tem coisas na vida que só mesmo a intervenção divina para a gente poder resolver determinadas áreas da nossa vida. Só Deus. Tem coisa que só Deus para mudar. Só Deus que pode fazer. Por mais que você tente, por mais que você seja sábio, por mais que você procure, eu tenho aqui algo para dizer, que tem situações na nossa vida que só Deus pode mudar. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem uma mágica. Só Deus pode mudar. Tem situações na nossa vida que só Deus. Agora, entre eu precisar e o mudar de Deus há um tempo. E é esse tempo que se torna um grande desafio na nossa vida. Porque tudo que Deus vai fazer em nós, tudo que Deus vai fazer através de nós, tudo que Deus precisa operar, Ele precisa primeiro trabalhar em nós. À medida que você se deixe trabalhar pelo Espírito Santo, à medida que você busque mais rápido esse crescimento, esse amadurecimento do Espírito Santo, mais rápido Deus tem o prazer de desenrolar determinadas áreas da nossa vida. Por isso que nós temos que nos entregarmos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Por quê? Porque Ele trabalha, muitas vezes Deus age através de nós. Então, o tempo, meu amado, é algo desafiador para nós. O tempo é algo desafiador, o tempo. Por quê? Nós somos muito imediatistas. Nós somos pessoas, meu amado, que nós oramos de manhã, já queremos que Deus resolve no final da tarde e muda no final da noite. Nós somos desse jeito. Às vezes nós levamos uma vida aí, 18, no meu caso, quando eu me converti com 18 anos. 18, 19, 20, 30 anos, às vezes, de uma forma totalmente errada. E aí buscamos Deus e queremos que Deus muda da noite para o dia. Não é dessa forma. Então a gente sabe que é esse trabalhar. Quem aqui já nunca ouviu aquela expressão? Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu essa expressão? Deus tarda, mas não falha. Amado, Deus não tarda. Deus age no tempo certo. Ele não brinca. Deus, ele não brinca com a sua vida. Ah, não, deixa ela sofrer um pouquinho mais, deixa ele sofrer um pouquinho mais, deixa ele quebrar a cara. Esse não é o feitio de Deus em relação a nós. Deus não tarda, Deus age no tempo dele. Porque se ele agisse, de repente, do nosso querer, nós estragaríamos. Você sabia? Se você falava, Deus, age agora, né? E nós estragaríamos, muitas vezes, os planos de Deus na nossa vida. Então Deus, ele age no tempo dele. Agora, nós podemos acelerar esse tempo à medida que eu busco crescimento, à medida que eu busco amadurecimento, à medida que eu vou me firmando mais com Deus. Eu conheço situação, meu amado, que as pessoas procuravam Deus por um só milagre. Deus só faz um milagre. Faz um milagre aqui. Aí Deus opera um milagre, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, né, irmão Toninho? Não volta mais. Então, querido, Deus, ele trabalha em nós, porque Deus, o maior desejo de Deus é que você esteja na presença dele, que você faça parte dessa grande família que vai para o céu. O tema desta manhã é Deus não tarda. Deus não tarda, é o tempo dele na minha vida e na sua vida. É que nós precisamos entender o tempo de Deus para nós. Amém? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Já vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Uma passagem interessante aqui. E nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender justamente aí o agir do tempo de Deus na nossa vida. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante, fala dessa forma. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendeu também Pedro, durante a festa de pão sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere,
entregou para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submeter a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Sobe um parênteses, meu amado. Esse versículo 5 aqui mostra para nós o poder da intercessão, o poder de nós orarmos diante de uma causa. Todo o agir de Deus na nossa vida, tudo que nós precisamos, uma coisa que nós não podemos nos cansar é de orar e ficar pedindo para Deus. Você pode ver que a Bíblia fala assim no versículo 5, aí Pedro então ficou detido na prisão, vírgula, mas a igreja orava intensamente. Não está dizendo assim, ó, a igreja fez um pedido para Deus, a igreja só orou, não, a Bíblia fala que eles pediram intensamente a Deus por ele. Então, a intercessão é algo precioso. Se o tempo de Deus, ele age no tempo dele, algo, meu amado, que nos ajuda é justamente nós orarmos a respeito disso. Então eu tenho que orar. Senhor, essa causa está nas tuas mãos. Deus, eu sei que é o tempo do Senhor. Senhor Deus, abençoa, põe as mãos, muda. O Senhor quer ver isso de nós. Então o primeiro processo que Deus ele quer ver em nós é justamente as orações, as intercessões. Por isso que nós não podemos nos cansar. Todo final de culto nós oramos pelos irmãos. Pastor, mas, abrindo um parênteses aqui, o irmão Vandeir estava bem, deu uma complicação, internou de novo, vai mudar um remédio, já descobriram o que é, já entrou com tratamento de novo. Mas, Senhor, Deus não podia mudar? Podia, mas é o tempo dele. O que nós não podemos fazer? De clamar, de orar. Eu acredito que você, nas suas orações, você tem pedido por irmão Val, você tem pedido por irmão Adriano, você tem pedido pela irmã Laurizete, que está internada, o Raul. Eu acredito que você deve ter feito isso, porque todos os cultos nós temos orado por esses irmãos. Então eu acredito que quando você ora na sua casa lá, você deve orar pela vida desses irmãos. Por quê, meu amado? Justamente por quê? Porque as orações e as intercessões são algo precioso diante de Deus. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. E disse ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Amém, querido? Mas o livro de Atos é um livro precioso. O livro de Atos é Atos dos Apóstolos. É uma história que está sendo contada e escrita. Ato dos Apóstolos, né? Você sabe que uma ata vai se contando a história. A igreja geralmente ela tem uma ata. Então vai se contando a história, né? Quem se converteu, quem se batizou, as crianças que foram apresentadas, vai se escrevendo uma ata, né? Hoje já não se fala muito mais nisso, hoje vai se jogando tudo no computador. Mas se você pegar umas igrejas mais antigas, elas tinham um livro grandão, e toda reunião se dava o início nessa ata e se escrevia, né? Reunião marcada em tal dia, com a presença de fulano, de ciclano, e nós decidimos fazer isso. Tudo era colocado em ata, estava se registrando a história. O livro de Atos na igreja é justamente o registro da igreja. É aonde a igreja ela começou ali a crescer, né? Os evangelhos, você sabe que é o agir de Jesus, né? É o período que Jesus veio, e o livro de Atos, Apocalipse, é a intervenção do Espírito Santo. Por isso, logo no capítulo 1, você vê que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, e ele permanece sobre a igreja, atuando até os dias de hoje. Por isso que nós temos o Espírito Santo hoje sobre a igreja. E ali o livro de Atos, se fosse continuar escrito, nós fôssemos continuar escrevendo, estaria escrito aqui, e o irmão Toninho se converteu mediante um milagre e tal, poderia se registrar, era o livro de Atos, era dessa forma, né, que os escritores faziam. E o livro de Atos, meu amado, ele tem 2 personagens fundamentais, é a história de Pedro e de Paulo. E a
o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja. No livro de Atos você vai encontrar vários milagres, da manifestação do Espírito Santo, dos milagres. Nós vamos encontrar a ressurreição de Dorca, nós vamos encontrar, meu amado, os milagres que o apóstolo Paulo fazia. Você está entendendo? Porque é um livro contando a história. Nesse capítulo 12 aqui, meu amado, ele começa contando justamente aonde Herodes, ele prende, né? A Bíblia vai dizer que ele prende para maltratar alguns que seguiam a igreja, os que pertenciam à igreja, os apóstolos, né? Alguns discípulos. E a palavra de Deus fala que Herodes, ele prende esse, e ele vê a alegria dos judeus, que você sabe que Jesus, ele foi perseguido pelos judeus. E depois que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, a perseguição continuou sobre a igreja. Logo em seguida, depois nós temos a morte de Estevão, porque eles perseguiam a igreja do Senhor Jesus, os próprios judeus. E ali, meu amado, Tiago ali é o primeiro, né, o primeiro discípulo a morrer, ele foi decapitado por Herodes. Já tinha morrido Estevão, mas Estevão, ele era um diácono da igreja, mas o apóstolo mesmo aqui, o primeiro apóstolo que morreu foi Tiago, irmão de João. Você lembra dos dois irmãos que andavam com Jesus diretamente? Pedro, Tiago e João? Então esse Tiago, ele foi decapitado. E ali diz que trouxe alegria no coração dos judeus. Olha só. E Herodes, ele queria fazer uma média com o povo judeu, ele queria fazer uma média com o povo. O que ele fez? Ele mandou prender Pedro. Ele falou, bom, se eu mandei matar Tiago, aí já fiz, né, uma alegria no coração dos judeus, eu vou prender Pedro e vou matar ele também depois. Só que era um período de Páscoa, eles estavam em um período festivo. Então ele só estava esperando passar esse período festivo, justamente para julgar Pedro publicamente. Ele ia julgar Pedro publicamente, e para o quê? Para depois matar Pedro. Mas essa não era a intenção de Deus, amém, querido? Então, a gente vê aqui, meu amado, que Pedro aqui, ele foi preso, tá? E ele foi preso assim por uma escolta de 4 guardas, né? O total, 16 guardas estavam ali guardando o cárcere, onde Pedro estava preso. Olha só, era uma prisão bem forte, bem guardada mesmo. Além de estar todos os guardas ali guardando, havia 2 algemados a ele. Ó, já pensou você ficar ali o tempo todo com os guardas algemados dentro de um local? Então, essa era a situação que Pedro estava vivendo no momento, né? E muitas vezes, querido, assim como aconteceu com Pedro, né? Às vezes nós nos encontramos em situações dessa forma, aonde parece que a gente não vê saída, a gente não vê uma solução, né? A gente não vê para onde correr. Pedro estava ali guardado, preso, havia guardas ao seu redor, e interessante que o papo, né, que deveria surgir ali né, os guardas deviam falar para ele, ó, Tiago já foi morto, você vai ser o próximo. Você imagina a situação ali, você não ter para onde correr, não ter o que fazer, está algemado ali, e ainda ouvir assim, ó, depois da Páscoa, aí o próximo a morrer é você. Você está entendendo? Então, meu amado, a gente vê uma situação aqui muito difícil. Agora, querido, aqui a gente viu o agir de Deus, no tempo dele, no tempo que Deus quis agir. Você pode ver, meu amado, que Deus, ele não agiu quando Pedro foi preso. Em algumas situações, você vai ver, meu amado, que Deus trouxe livramento antes de alguns discípulos serem presos, serem pegos. Você vai ver algumas situações assim. Mas aqui não, você vai ver que Pedro, ele foi preso, e a palavra fala que ele ficou guardado, e a igreja orava intensamente por ele. É esse capítulo 12 aqui. Então, querido, eu quero hoje aqui te mostrar 4 coisas que o tempo de Deus nos ensina. De repente, 4 coisas que nós precisamos aprender com o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. De repente você hoje está nessa situação, preso, não sabe o que faz, não sabe a decisão que tem que tomar, não sabe como agir, não sabe para onde correr, não vê uma luz se abrir, não vê uma porta se abrir, vê as pessoas, não consegue pedir ajuda, não tem. Parece que nós nos encontramos dessa forma. Mas hoje eu quero te mostrar 4 coisas que em meio a esse caos, o tempo de Deus nos ensina. Amém?
Glória a Deus. A primeira coisa, meu amado, que o tempo de Deus nos ensina é aprender a descansar no Senhor. O versículo 6 vai dizer: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Você imagina, querido, ali, né, Pedro, com toda essa perseguição, preso, debaixo de repente ali, dos guardas ficar falando com ele, a Bíblia fala que ele estava dormindo, olha só, em um sono profundo. Você vai ver mais para frente que o anjo precisou acordá-lo. Então não era aquele soninho, né, de preocupação, porque às vezes a gente está tão preocupado que você encosta a cabeça no travesseiro, e, né, os olhos parece que fecham, mas a gente não consegue desligar. Já parece. Aí você acorda mais cansado. Por quê? Porque você se vê diante desse problema, você não vê saída e você não descansa. Então a primeira coisa que eu aprendo com o tempo de Deus é aprender a descansar no Senhor. Saber, meu amado, que o descanso é algo precioso para nós. Então, muitos não sabem descansar no Senhor. Porque que muitas pessoas, meu amado, eles querem agir com a força do seu próprio braço, e em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Você sabe que nós somos expert em dar jeitinho nas coisas. Nós somos brasileiros, gosta de dar jeitinho para tudo, né? Você percebe? Para tudo nós precisamos e damos jeito de fazer, em dar um jeitinho. Mas com Deus não tem jeitinho. Deus, ele age de uma forma diferente da que nós pensamos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é aprender a descansar em Deus. Por quê, querido? Usa uma frase para isso. Tem situação que não é você que vai fazer. Tem situação que, por mais sábio que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais posição que você tenha, você não vai conseguir resolver. Só Deus que vai fazer. Então, meu amado, se tem situação que só Deus vai fazer, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar diante disso me martilhando? Eu vou ficar diante disso sem dormir, preocupado, paro de comer, vivo chorando, né? Não, querido. Aprenda a descansar no Senhor, amém? Porque esse aprendizado de descansar no Senhor, ele está trabalhando a nossa fé. Sabia disso, querido? Esse descansar no Senhor, ele vai nos ensinando a exercer nossa fé em Deus. Porque se você coloca algo na mão de Deus e não sabe esperar, está querendo dizer assim: Senhor, eu não tenho essa fé que o Senhor pensa que eu tenho no Senhor, não. Então nós temos que começar a aprender a descansar em Deus. Por quê? Porque à medida que eu vou descansando em Deus, é à medida, meu amado, que a minha fé vai sendo trabalhada e ela vai sendo edificada na minha vida, amém? Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor, amém, querido? Nós só vamos confiarmos em Deus de uma forma muito firme se eu estiver tranquilo. Se eu estiver agitado, se eu estiver preocupado, se eu estiver... Amado, tem situação, eu volto a falar. Nós somos muito fácil para entrar, mais difícil para sair. E tem situação que só Deus. Se você parar, meu amado, tem área da nossa vida que você fala: eu não dou conta. É só Ele que vai fazer, é só Deus que pode fazer por mim. Então qual é a primeira coisa que o tempo de Deus nos ensina? A descansar no Senhor. Pedro estava aqui, ó. Sabia que ia ser morto, sabia que ia ser decapitado, né? Herodes já tinha sido, Tiago já tinha sido decapitado, sabia que ele ia ser morto, mas a Bíblia fala que ele estava dormindo. Mas você imagina, eu fico pensando nos dois soldados que estavam do lado de Pedro. Pedro, né? Se ele roncava, hein? Os dois soldados, não é possível, ficava acorrentado com esse cara que ronca, hein? Não é difícil? E não é, se ele roncava, às vezes os soldados davam uns cutucão ali: ô Pedro, acorda aí, cara, né? Mas a Bíblia fala que ele estava num sono profundo, amém, querido? Lá em 1 Pedro 5,7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Ó, lance sobre ele, sobre quem? Sobre Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
essa ansiedade de querer resolver, de querer ver as coisas resolvidas. Nós temos isso, querido, né? Todo mundo, queira ou não, pode ter um pouquinho. Às vezes tem uns que têm a mais, tem uns que têm um controlado, tem uns que têm de menos. A ansiedade, né? Já pensou aqui quando você sabe que vai ganhar um presente, você fica, o que eu vou ganhar? O que vai ser? Porque isso é de nós. Mas a Bíblia está falando, lança sobre ele essa ansiedade. Sabe esse problema, essa dificuldade? Lança sobre Deus. Deus está nas tuas mãos. Eu não tenho mais condição. O que nós temos que ser sincero com Deus. Deus, eu não consigo, eu estou pondo nas tuas mãos porque eu não dou conta. Eu estou te entregando porque eu não dou conta. Agora, se você entregou na mão de Deus, meu amado, a primeira lição do tempo de Deus é aprender a descansar no Senhor. Amém. Aprenda a descansar em Deus. Porque, querido, uma pessoa descansada, ela sabe. Uma pessoa descansada, ela se torna mais tranquila. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Olha o que fala Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente, granguejante. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, querido, deixa Deus trabalhar enquanto você dorme. Vai descansar, amém, querido? Aprenda isso. A primeira lição que nós temos que aprender aqui com essa passagem é que tem situação que só Deus resolve, só Deus vai resolver. Só que eu tenho que aprender a descansar, amém? Entrega nas mãos do Senhor. A segunda coisa, meu amado, que nós temos que aprender é esperar o agir de Deus. Se eu estou descansando em Deus, eu tenho que esperar o agir de Deus. Olha o versículo 7, fala assim, ó, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Então, querido, se eu estou descansando em Deus, eu tenho que agora o quê? Esperar o agir de Deus. Se eu coloquei nas mãos do Senhor essa causa, que eu não dou conta de resolver, então eu vou aguardar agora o agir de Deus. Aqui está um grande detalhe, por que você tem que descansar? Uma pessoa tranquila, uma pessoa que aprende a confiar em Deus, uma pessoa que tem fé no Senhor, uma pessoa que busca Deus, ele sabe discernir o agir de Deus. Isso é importante para nós, aprender a discernir, a esperar esse agir de Deus, porque muitas vezes, querido, nós achamos assim que estou descansando no Senhor, parece que eu vejo alguma coisa mudar, não, já vou eu lá resolver. Não é dessa forma. Espera o agir de Deus. Você está vendo? Pedro estava aqui dormindo, descansando. Deus enviou o anjo quando ele estava dormindo, descansando no Senhor, quando ele estava ali, nem um pouquinho preocupado. É isso que o Senhor espera de nós, porque enquanto você está lá ansioso, não dorme, chorando, tentando, procurando uma saída, e faz conta daqui, e faz conta de lá, e tenta num, e tenta em outro, e não vê a porta se abrir, você está vivendo uma ansiedade, você não está descansando, você não vai aprender a discernir o agir de Deus, você não vai conseguir ver isso. Por quê? Porque o agir de Deus, ele é sutil, o agir de Deus é algo assim muito sensível ao nosso redor, né? Ouvir a voz de Deus é algo assim que nós precisamos aprender a discernir a direção que Deus nos dá. Então, querido, a segunda coisa que o tempo de Deus nos ensina é esperar o agir de Deus. Olha o que fala o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Ele estava ali, né? Aqui começou a ação de Deus. Você está entendendo? Até agora, ele tinha sido preso, estava lá. Mas você não vê que Pedro estava lá murmurando, reclamando, né? Como que de repente, às vezes nós faríamos, eu faria isso de repente. Ô Senhor, estava te servindo, estava fazendo a obra, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ô Senhor, estava indo lá pregar a tua palavra, o Senhor deixou me prender, agora eu estou aqui, de repente eu faria dessa forma. Você está entendendo? Mas você não vê Pedro agindo dessa forma. Você vê Pedro descansando no Senhor. Por quê? Porque se eu descanso em Deus,
e eu falo que esse descansar, ele trabalha na minha fé, eu vou entender que se eu tenho fé em Deus, ele vai agir. Amém, querido? Então Pedro, ele vai nos ensinando justamente a esperar esse agir de Deus. Agora, como que eu tenho que esperar o agir de Deus? Primeiro, confiando a sua vida nas mãos do Senhor. A primeira coisa, você entregou a sua vida para Jesus? Você realmente, quando você fez aquela oração de entrega, você entregou, Senhor, eu estou entregando a minha vida a partir de hoje nas tuas mãos. Você teve aquela luz, né, que você clareou, até agora eu só errei, eu só dei mancada, eu só dei cabeçada, mas a partir de hoje eu estou entregando o controle da minha vida nas tuas mãos. Então a primeira coisa, para esperar o agir de Deus, é entregar a sua vida na guarda de Deus. A segunda coisa, meu amado, é justamente se arrepender dos pecados, porque o pecado nos separa de Deus. Não tem como você querer esperar o agir de Deus e continuar levando uma vida no pecado. Há uma controvérsia. Porque se o pecado nos afasta de Deus, nós estamos longe do agir de Deus, nós estamos longe da intervenção divina. Por quê? Porque o pecado me afastou de Deus. Então, como esperar o agir de Deus? Primeiro, confiando a minha vida na mão do Senhor. Segundo, querido, me arrependendo dos meus pecados e mudando de vida, me arrependendo, não levando uma vida no pecado. Você está entendendo? É dessa forma que eu vou esperar o agir de Deus, uma vida buscando em santidade. E terceiro, esteja preparado para o sobrenatural de Deus. Não precisa se espantar, querido. Se Deus enviar um anjo no seu quarto, Ele vai enviar. Se Ele não enviar um anjo, Ele vai enviar um irmão para trazer uma palavra de conforto. Se Ele não enviar um anjo, não enviar um irmão, Ele vai falar com você através de um louvor que você esteja ouvindo na sua casa. Se Ele de repente, meu amado, Ele não falar com você no louvor, de repente você vai abrir a Bíblia, Ele vai falar com você. Mas esteja preparado para isso, querido. Anda preparado, anda espreita. Opa, uma hora eu estou vendo o agir de Deus, mas eu estou preparado. Porque tem muito irmão, meu amado, que quando fala de descansar, descansa mesmo. Aí não quer pagar mais dívida, não quer mais fazer nada. Tem irmão, entendeu? No caso, né? Isso aqui não quer, tira férias mesmo, não faz nada. Não, agora estou descansando em Deus, não vou pagar dívida, não vou sair para trabalhar, fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O descansar em Deus é trabalhar na minha fé em Deus e esperar o agir de Deus. Só que eu espero o agir de Deus de que jeito? Confiando, livre do pecado e preparado para esse acontecimento. Amém, meu amado? Olha o que Hebreus 1,14 vai dizer. A Bíblia diz: os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Amém? Você não entregou a sua vida para Jesus? O que você espera quando você entregou a sua vida para Jesus? Salvação. Então nós somos aqui os herdeiros da salvação. Então a Bíblia fala que os anjos do Senhor, eles vieram ministrar, eles vieram a serviço daqueles que vão herdar a salvação, que somos nós. Você está entendendo, querido? Só que eu tenho que esperar esse agir descansando em Deus. E esse descansando, meu amado, não é murmurando, não é reclamando, não é falando mal, meu amado, porque a Bíblia mostra tantos relatos de pessoas que viviam murmurando. O povo de Deus ficou murmurando 40 anos rodando em círculo porque murmuravam. Você tá... A murmuração, ela nos impede o agir. A murmuração, meu amado, é algo que faz o tempo de Deus ficar mais longo. Então, meu amado, espere em Deus, tenha fé no Senhor, mas pare de ficar reclamando. Tem situação, meu amado, que eu não tenho que ficar dando risada, é lógico, tem coisas que não vai ficar dando risada, mas eu sei aguardar o tempo de Deus na minha vida. Amém? E o agir de Deus na nossa vida. Olha aqui que o Salmo 34, 7 fala: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Está aqui,
é palavra do Senhor, mas se eu tiver descansado em Deus, eu vou entender isso aqui. Amém? Então, se você é um servo de Deus, creia que vai tomar posse dessas heranças da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Então é isso que nós temos que aprender. Aprenda que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle da minha vida. E Ele não perdeu o controle das nossas situações, está no controle de Deus. Amém, querido? O que eu preciso? Aprender a descansar em Deus. Eu não estou falando, meu amado, de não fazer mais nada. Eu estou falando de descansar a alma, a paz. Você está entendendo? Descansar em Deus, confiar mais no Senhor e esperar o agir de Deus. Amém? Salmo 91, 11 fala que Ele dá ordem aos seus anjos, né, a nosso respeito. Então, Deus envia anjos para nos ajudar nas horas mais difíceis, olha lá, porque a seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Então é palavra do Senhor, mas como que eu vou tomar posse dessa herança, da promessa de Deus? Se eu souber, se eu estiver descansando no Senhor, se eu estiver esperando no Senhor o agir de Deus. Estão entendendo, querido? Estão entendendo a palavra? Então, essa é a segunda coisa, né, que o tempo de Deus nos ensina. Primeiro é descansar. Segundo é, meu amado, é esperar o agir de Deus no tempo dele. Terceira coisa, meu amado, que o tempo de Deus nos ensina é obedecer à direção de Deus. Então, se eu confio, se eu descanso, se eu tenho fé, se eu estou esperando o agir de Deus, eu tenho que agora obedecer ao Senhor. Olha o versículo 7, que ele fala, ó. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Você viu, meu amado, que ele teve que obedecer. Depressa, Pedro, acorda, levanta. Então, se eu descanso em Deus, se eu estou esperando o agir de Deus, eu tenho que agora obedecer à direção de Deus. O mal que muitas pessoas se perdem aqui, não conseguem obedecer à direção de Deus. Estão esperando, está descansando, mas quando vem uma direção de Deus para a vida da pessoa, quando vem o agir de Deus na vida da pessoa, a pessoa não obedece. Ah, mas isso não vai dar certo, não. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas eu não vou conseguir. Então, querido, a terceira coisa que o tempo de Deus nos ensina é aprender a ser obediente. Você pode ver que ele tocou, despertou Pedro. Ó, Pedro, acorda aí, filhão. A luz chegou, né? A solução para os seus problemas chegaram. Você está entendendo? Mas acorda, desperta, põe-se de pé. Esse pôr-se de pé, meu amado, cabe a nós. É eu e você que tem que se pôr-se de pé. Você está entendendo? Então, a terceira coisa que nós aprendemos, meu amado, é justamente obedecer essa direção de Deus. Por quê? Essa direção de Deus, ela vem acompanhada com o toque de Deus na nossa vida. E toda vez, meu amado, que eu tenho algo, um toque com Deus, algo diferente acontece. Vocês conhecem a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia fala assim, ó, somente se eu tocar. Quando ela tocou nele, o que a Bíblia fala assim? O que Jesus fala? Ó, de mim saiu o poder. Por quê? Porque o toque foi diferente. Naquela multidão, quantas pessoas não tocaram em Jesus? Quantas pessoas não queriam pegar em Jesus? Mas nenhuma delas tinha o poder de Jesus. Por quê? Por causa do toque diferente. É um toque, meu amado, ali, aonde foi carregado de fé, aonde foi carregado de esperança, aonde foi carregado, meu amado, de uma direção. Então, se eu tocar, então Deus ali, o anjo tocou em Pedro. Então, esse toque em Pedro ali, meu amado, ele tem que obedecer esse toque do Senhor Jesus. Amém? Então, eu preciso descansar, eu preciso, meu amado, acreditar, né? Eu preciso descansar, eu preciso esperar o agir de Deus
E eu preciso ser obediente a essa direção que Deus tem. Amém, querido? Todo toque de Deus, ele vai trazer um ânimo na sua vida. Pastor, sabe quando você está com aquela dificuldade, aí você vem para o culto. Aí no culto você recebe a palavra. Aí de repente você ora. Porque você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo vai trazer esperança. Aquilo vai trazer alegria no seu coração. Aquilo vai trazer, meu amado, ali, eu posso continuar crendo, vai mudar a história, as coisas vão mudar. Você está entendendo? Por quê? Porque eu tenho que obedecer essa direção, tocando no lado, levanta Pedro. Amém? Então Pedro ali precisou se colocar de pé. E última coisa que nós aprendemos, meu amado, com o tempo de Deus, que eu tenho que fazer a minha parte. Aí eu tenho que agir. Aí é o momento certo, o tempo certo de agir. É esse tempo, né, que eu tenho que entender. O anjo despertou Pedro e falou para ele: agora, filho, coloca de pé e calça a sandália. Né? Ele não estava esperando, né? Podia ser, a sandália nos pés de Pedro, fazia assim, estralava o dedo e já aparecia nos pés. Não. A Bíblia fala que o quê? Que ele teve que acordar, ele teve que colocar sandálias, ele teve que colocar o cajado e ele teve que seguir o anjo. Então ele precisou o quê? Ele precisou fazer tudo isso. Então, querido, o que o tempo de Deus nos ensina? Nos ensina algo precioso. Nós precisamos aprender isso. Eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a esperar, eu preciso obedecer, mas na hora que eu tinha que fazer a minha parte, eu tenho que fazer, querido. Você entendeu? Deus sempre vai fazer a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. E qual é a parte que nos cabe? Ler a Bíblia, ir na igreja, jejuar, santificar, buscar ter um coração arrependido, ter fé, perdoar, tudo isso é nós. Não vai vir um anjo fazer isso para nós. Não vai vir um anjo ler a Bíblia para você. Apesar que você pode hoje colocar o celular, ele vai, né, você não precisa nem ler, né? Mas não é um anjo não, tá? Isso é um aplicativo que vai fazer isso. Mas não vai vir um anjo ler, não vai vir um anjo santificar no seu lugar. Não, o pastor Juliano, eu vou se santificar no seu lugar, eu vou orar, eu vou buscar. Não vai vir não, querido. Não vai vir um anjo aqui, não, eu vou perdoar no seu lugar. Não vai vir não, querido. Isso é coisa que nós temos que fazer. Você está entendendo? A palavra de Deus, querido, é eu que tenho que buscar. Ela já está aqui, ela já foi escrita. Nada vai mudar. Você está entendendo? Já está tudo consumado. Agora é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que ler, é eu que tenho que aprender. A vida de oração é eu que tenho que fazer, querido. É eu que tenho que orar, é eu que tenho que me santificar. Você está entendendo? Isso é coisa que eu tenho que fazer. Você pode ver, meu amado, que várias vezes, você vai ver algumas passagens que Jesus curava alguém. Você lembra quando ele curou aquele paralítico? Ele acabou de curar o paralítico, ele falou: agora pega a sua maca aí, vai embora. Pega a sua maca, levanta-se, pega a sua maca e sai da linha. Você está entendendo? Curou, legal. Tem pessoas que é assim, Deus está agindo, e fica lá parado, aí não faz nada. Você está entendendo? Aí não resolve nada, não busca. Então Deus, Ele sempre vai nos dar oportunidade, querido. Você está entendendo? Para nós aprendermos com isso. É nesse agir de Deus, quando eu descanso, quando eu, meu amado, espero esse agir de Deus, quando eu obedeço a direção de Deus, o restante agora é eu que tenho que fazer, querido. É eu que vou me colocar de pé, eu que vou atrás, o Senhor vai me dar força, eu que vou ter chance de poder, meu amado, mudar muitas áreas da minha vida, mas aí eu vou precisar perdoar, eu vou precisar buscar santidade, eu vou precisar orar, eu vou precisar ler a Bíblia, eu vou precisar estar em comunhão com a igreja, eu preciso estar em comunhão com a igreja. Amado, deixa eu ensinar uma coisa, eu tenho sempre falado isso. Deus, Ele age em todos os lugares. Deus age na sua casa, Deus age na rua, Deus, Ele age em todo lugar. Na nossa casa tem um lugar de pedir. Jesus fala: entra no teu quarto. Você está entendendo? Agora, querido, nós, igreja, nós fomos criados para adorar o Senhor, amém? Nós somos objeto de adoração a Deus. Agora, o lugar que Deus recebe adoração é na sua casa, é no seu templo, é diante do seu altar. Por isso que hoje, meu amado, muitos estão deixando de fazer isso,
Muitos hoje, meu amado, estão deixando de vir na igreja. Vem na igreja de vez em... Amado, entenda que a adoração você entrega no altar para o Senhor. Eu venho entregar minha adoração aqui, ó. Deus, ele vai receber minha adoração aqui. Lá na minha casa ele vai agir, eu vou orar, ele vai pedir, ele vai estar comigo. Ele está comigo no dia do trabalho, ele está onde você está, Deus está com você. Mas aonde você vem entregar a adoração a ele, o agradecimento, o coração grato, é no altar dele. É na casa do Senhor. Você está entendendo? E hoje a igreja do século 21, meu amado, está deixando muito isso a desejar. Você está entendendo? Só está querendo Deus, como de repente, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz outro, mas esquece de ir na casa do Senhor adorar. É uma responsabilidade de todo cristão vir trazer adoração a Deus. Você pode ver, meu amado, é aqui que nós recebemos as ofertas e os dízimos. Por quê? Porque você está entregando a sua adoração a Deus. Quando você entrega o seu louvor ao Senhor, né? Olha lá, não deixamos de reunir como igreja, sendo o costume de alguns, continua. Mas procure encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia. Esse dia é a volta de Jesus. Amado, olha como que as coisas estão acontecendo. Então não deixe de congregar. Se você tem a oportunidade, venha para o culto. Venha entregar a sua adoração. Venha entregar a sua presença, né? Esteja na casa do Senhor. E quando você entrar por aquela porta, entra de corpo presente. Entra de corpo presente e traz junto a alma, o coração e o espírito. Porque às vezes nós entramos de corpo presente, mas a cabeça fica lá, ó, não desliga. Está lá pensando, meu amado, que adoração que você está entregando a Deus. Você aqui, que você tirou essa hora para vir na casa do Senhor, mas seus pensamentos estão lá, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E que adoração que você está entregando ao Senhor, querido. Nós precisamos entregar nossa adoração a Deus. Então quando você entra, você veio para a casa do Senhor, você veio para a igreja, então isso é algo que eu tenho que fazer. Então se eu vim para cá, eu vou entregar minha adoração. Ah, mas está difícil, mas eu vou continuar entregando minha adoração. Ah, mas não tem condição, mas eu vou continuar entregando minha adoração ao Senhor. Ah, amado, isso é descansar, isso é esperar o agir, isso é obedecer, e isso é fazer o que eu tenho que fazer. Amém, querido? Então o tempo de Deus nos ensina justamente essas 4 coisas. Eu não sei você, eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Você pode me ajudar a orar pelos meus, eu vou ajudar você a orar pelos seus. Agora, quando Deus agir nos seus, conta para mim ficar feliz, porque quando Deus agir nos meus, eu vou contar para você ficar feliz. Você está entendendo? Isso que nós temos que fazer. Amém, querido? Concluindo, meu amado. Em situações que não temos condição, deixa Deus agir. Mas para Deus agir, meu amado, aprenda a esperar o agir de Deus. Espere o agir de Deus, mas seja obediente ao Senhor. E seja obediente, cumpra os nossos deveres como igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos colocar de pé, que eu quero orar pelos seus problemas. Você vai me ajudar a orar pelos meus. E você já entregou a sua adoração ao Senhor? Já entregou mesmo, de coração mesmo? Você já tem aí, entreguei minha adoração ao Senhor. Que bom estar na casa de Deus, que bom estar na presença do Senhor. Eu entreguei minha adoração a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar na tua casa, por fazer parte desse culto.